Pobres Criaturas. Que filme, hein? Vamos falar um pouco dessa produção cinematográfica que ganhou 4 Oscars em 2024, porque ele fala bastante de sexualidade, e sexualidade é um assunto que muito nos interessa, porque ela sempre está muito ligada às questões do poder, e não é à toa que os políticos muitas vezes entram nesse assunto justamente para tirar proveito. Pobres Criaturas é um filme de Argos Lanthimos, é um diretor grego que tem produzido muita coisa interessante no cinema. Ele adora abordar coisas relativas à sexualidade. E tem um filme dele que é o Lagosta, que é um filme bastante interessante, e também ele tem o Sacrifício do Cervo Sagrado, mas hoje especificamente nós vamos falar do filme Pobres Criaturas. Filma com Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo e, como já falei, o diretor Yorgos Lanthimos. Ganhou Oscar de melhor atriz, de melhor figurino, melhor maquiagem, mas um outro que agora me escapou à memória. O filme ele fala sobre o desenvolvimento feminino. Ele parte do princípio que a personagem de Emma Stone, a Bella Baxton, ela é mãe de si própria. Como assim mãe de si própria? A história é um pouco confusa, vamos tentar entender. Existe uma mulher que é chamada Vitória, que logo no começo do filme se mata. Né? No filme nem fala o nome dela, mostra que o filme começa com a cena dela se jogando de um lugar alto, de uma ponte, e ela morre. Aí o que acontece é que o Willem Dafoe ele faz um personagem de um cientista que faz experiências muito malucas, muito doidas, algo muito parecido com Frankenstein. Aliás, essa história remete muito a Frankenstein, tem muitas camadas a serem discutidas nesse filme, além da própria sexualidade, que eu vou tentar abordar aqui. Mas o que ele faz? Ele pega o corpo da Vitória e leva para o seu laboratório, e a Vitória está grávida. Ele tira a bebezinho, né, lá de dentro e implanta o cérebro desse bebezinho no corpo da Vitória. Então a Vitória, que agora vai passar-se a chamar Bella Baxton, ela é mãe de si própria, porque o corpo é da mãe e o cérebro é da filha bebezinha que está lá na barriga dela. Então é um Frankenstein diferenciado, mas remete muito a Frankenstein, a própria estética, né? Já que o God, que é o personagem Willem Dafoe, ele tem um rosto todo remendado, porque o pai dele era cientista e fazia experiência com ele. Então, o filme traz uma série de questionamentos a respeito da ciência. Então, ele está no campo da epistemologia, porque ele faz uma crítica sobre a ciência, mas, fundamentalmente, ele é um filme que vai tratar do desenvolvimento da mulher, em vários campos, mas um modo muito interessante em termos de sexualidade. Esse filme ele foi baseado num livro, então ele foi construído, ele é uma adaptação literária, e ele vai mostrar isso, né? Então a Emma Stone faz um trabalho assim brilhante de expressão corporal, ela vai mostrar todo o desenvolvimento, no começo do filme era toda desengonçada, a própria fotografia do filme, de uma maneira genial, o Yorgos Lanthimos vai conseguir trazer isso, né? Ela, no começo da história, tudo preto e branco, ao longo do filme, o filme vai se tornando colorido e vai mostrando toda a transformação da personagem principal, que é a nossa Frankenstein, a Bella Baxton. Toda desconjuntada, ela vai aprendendo a falar, ela vai começando aos poucos desenvolver a sua linguagem, o seu vocabulário, e ela é uma mulher com corpo de mulher e cérebro de bebê. Essa que é a verdade. Só que ela vai se desenvolvendo assim rapidamente e ela vai descobrindo a sexualidade. E ao descobrir a sexualidade, ela tem uma sexualidade libertária. E ela vai em busca de aventura, ela não quer ficar junto com o seu God, né, o seu pai cientista, que criou ela em laboratório. Ela quer conhecer o mundo. E o God, o pai dela, pai padrasto dela, vai tentar arrumar uma relação para ela. Então ele tem um estudante de medicina que estuda com ele traz para fazer os estudos com ela, e esse rapaz acaba se apaixonando pela nossa Bela.
Mas a Bela, ela tem um espírito aventureiro, ela quer conhecer o mundo, né? O filme, ele é meio atemporal, porque ele retrata muito a questão da era vitoriana, mas ele traz muitos elementos tecnológicos que não correspondem a isso. É um filme assim bastante extravagante, como é a própria cara do Yorgos Lanthimos. Ele sempre faz umas produções assim bem extravagantes, mas tudo acaba combinando muito bem, né? Eu achei assim um filme muito grandioso, um filme bastante marcante. E voltando aqui em termos do desenvolvimento da Bela, conforme ela vai desenvolvendo a sexualidade, ela tem a sexualidade bastante libertária, e com o tempo ela começa a desenvolver a intelectualidade dela, ela vai se tornando uma pessoa com seu desenvolvimento intelectual bastante, vamos dizer assim, primoroso, digamos, né? Ela consegue desenvolver muita intelectualidade dela, e ela começa a ameaçar as noções patriarcais de um vigarista que aparece no meio dela, da história, que acaba, vamos dizer assim, seduzindo ela, entre aspas, porque na verdade não é bem que a Bela foi seduzida. Ela se deixa levar porque ela está a fim de conhecer o mundo e está em processos de descobertas da sua sexualidade, e como esse fanfarrão que é vivido pelo Marco Ruffalo, ele acaba, de certa maneira, convencendo ela, ajudando ela, né, nessa empreitada de conhecer o mundo, e ela vai desenvolvendo a intelectualidade dela, depois ela vai passando por uma outra fase, conforme ela vai entrando em contato com a filosofia, e ela começa a se envolver com as pessoas, inclusive romanticamente com outras pessoas, ela acaba enveredando para uma vida política e social intensa. Né? Ela entra em contato com o socialismo, no meio do caminho, nessas descobertas sexuais dela, ela entra para a prostituição. Mas ela não entra para a prostituição exatamente como uma vítima, porque no caso a personagem aqui, a Bella Baxton, ela é extremamente racional. Ela entra porque ela entende dentro de um pragmatismo que se prostituir seria uma forma interessante de resolver os problemas dela que ela estava passando naquele momento. Então o filme vai passar todo esse desenvolvimento dela, e é um questionamento muito forte sobre o machismo e o patriarcado, né? E a descoberta da sexualidade, a descoberta do corpo. Você pode fazer analogias com relação à infância, ao desenvolvimento da própria criança em si e da libertação da mulher, e essa coisa do despertar e da descoberta política. Outra coisa interessante que tem nesse filme é que como ele tem muito a ver com Frankenstein, ele trata também de reflexões, ele pode nos trazer reflexões interessantes sobre a construção da ciência em si. Né? Essa visão positivista que está ali presente na era vitoriana, que é justamente quando o capitalismo ele começa a se impor como regime, e com ele a tecnologia e a ciência se fortalece, acaba se tornando como se fosse um poder quase divino e religioso e quase absoluto. Então ele faz questionamentos, porque o próprio nome do personagem, né, do pai criador de Emma, God, né, do personagem de Emma God, a Bella Baxton, o nome God já remete nessa coisa da divindade que você acaba atribuindo como se a ciência fosse absoluta e infalível. Então ele traz reflexões também sobre esse aspecto. É um filme extremamente interessante. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme tão bom quanto esse. Hoje, nós estamos aqui no finalzinho do mês de setembro de 2025, ele está na Prime. E eu, independente do momento que você assistir esse vídeo, vale a pena procurar por Pobres Criaturas, né? Um filme grandioso que merecidamente ganhou esses 4 Oscars. Tudo bem, né? A gente sabe quando um filme concorre ao Oscar, depende muito de quem está concorrendo com ele, mas é um filme que eu achei muito interessante. É um filme dramático, é um filme sério, mas não se iluda, você acaba dando risada a vários momentos, que tem muitas situações cômicas. E a personagem da Emma Stone, a Bella Baxton, é uma personagem muito carismática, bastante interessante, e o próprio cientista maluco, né, vivido pelo William Dafoe, o Godwin é o nome dele, né, do personagem, também é um personagem bem bacana. Um filme exótico. Não espere um filme dentro do tradicional. Vá preparado para assistir um filme diferenciado. Porque Yorgos Lanthimos, ele sempre trabalha com a excentricidade e com o estranhamento, com tons surrealistas ao longo do filme. Sem dúvida nenhuma, uma grande diversão,
que vai trazer grandes reflexões. Espero que você tenha gostado do vídeo. Conseguimos sair um pouco do assunto de política, já que o nosso tema aqui sempre é a sexualidade e a diversidade sexual, mas de uns tempos para cá as urgências políticas nos impelem a estar falando nos vídeos longos sobre política. Eu gosto de falar mais de políticas nos nossos stories, nossos vídeos mais curtinhos. Então, gente, beijo, dá o seu like, inscreva-se no nosso canal. Fui!